Olá, estamos iniciando mais um Mulheres em Ação, programa idealizado por Berenice Bellato, objetivando trazer ao seu conhecimento o trabalho de mulheres fantásticas, mulheres que fazem a diferença na vida de muitas outras pessoas da nossa sociedade. E a gente começa com uma pesquisa muito importante. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 4.000 crianças morrem e mais de 125.000 são hospitalizadas anualmente em decorrência de acidentes, entre crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. No Brasil, os acidentes de trânsito, afogamentos, sufocações, queimaduras, quedas, intoxicação, acidentes com armas de fogo e outros configuram a principal causa de morte e hospitalização. Para isso, para conversar sobre esse tema, saber como é possível, se é possível fazer uma prevenção, nós estamos recebendo a coordenadora da ONG Criança Segura, que é a Alessandra Fransoia. Muito prazer em te receber, Alessandra. Obrigada pelo convite também. Há quanto tempo existe essa ONG? Existe há 25 anos nos Estados Unidos e no Brasil a gente está fazendo 12 anos de tempo entre implantação e atuação, 12 anos. Você está desde o princípio? Desde o comecinho. Por quê? O que te moveu para essa causa? Na verdade, eu fui indicada por uma médica que soube que o projeto estava vindo para o Brasil, ela me conhecia e ela achou que eu tinha o perfil e realmente na descrição eu fazia bem, o meu currículo parecia que eu tinha a vida inteira trabalhado para um dia... É mesmo? O que tinha nesse currículo? Qual era a sua formação, o seu trabalho na época? Tive uma experiência fora do Brasil, eu falava inglês, então isso era um pré-requisito bem importante, eu sou da área de comunicação também, esse era um pré-requisito. Nos Estados Unidos as ONGs tem muito perfil de pessoas da área de comunicação, né? Então essa era realmente uma solicitação. E eu tinha bastante experiência na área de campanhas e eventos. E era também uma das solicitações. A ONG trabalha fundamentalmente em campanhas de esclarecimento, de orientação à população, objetivando evitar esses acidentes? A gente trabalha também com campanhas. Nós trabalhamos, na verdade, com 3 estratégias. A gente trabalha também incidindo em política pública para que o governo desenvolva ações, né, para aprovar projetos de lei que visam o bem-estar e a segurança da criança. A gente trabalha também para a questão de mobilização, a gente desenvolve cursos para profissionais, para que eles sejam formadores de opinião e também de mudança dessa realidade, né? Os acidentes são a principal causa de mortes de 1 a 14 anos no Brasil. E a gente desenvolve também a área de comunicação, muito assessoria de imprensa e também campanhas de publicidade. Aliás, por falar em campanha de publicidade, vocês fizeram uma série, né, para o canal Futura, de muito sucesso, muito bem produzida. Nós temos até imagens, né, que vocês nos cederam dessa série. Fala um pouquinho do que trata. Na verdade, assim, foi uma série que nós desenvolvemos o conteúdo e toda a produção e veiculação foi do canal Futura, outros canais já veicularam. Então tem a campanha, uma das peças de queimaduras, e aí afogamentos, quedas, também fala de trânsito, mas justamente são bem rapidinhos as peças, né? Elas tem 1 minuto e 20 mais ou menos, e tentam passar essa mensagem do que não fazer e como fazer para prevenir os acidentes com crianças. E essa verba para fazer, por exemplo, a produção desse vídeo, que é de altíssima qualidade, de outros que a gente vai mostrar mais para frente, tem anúncios em revistas também, de onde vem essa verba? Então, todas as nossas campanhas de comunicação, elas não têm recursos, são sempre parcerias da produção, como eu falei, do Canal Futura, quem produziu foram eles, então foi uma parceria... Bancam os custos, né? Isso. No caso da campanha que a gente fez em parceria com a Young Rubicon, eles também providenciaram toda a criação e desenvolveram a campanha. Como é essa campanha? Fala um pouquinho. Ela fala que no mundo, né, muitos meninos, e aí coloca ali que muitos astronautas deixam de realizar o seu sonho, né? A gente perde muitos astronautas e depois fala que nós perdemos também muitas bailarinas. E que 90% desses acidentes podem ser evitados. A nossa mensagem é sempre muito positiva também.
porque a gente tem um dado, é um fato, né? A realidade ela é dura, a gente precisa falar que os acidentes acontecem e que podem ser evitados. Veja aí, estamos mostrando os astronautas, né? A vocação aí para o espaço de uma forma completamente perigosa, e as bailarinas. Que são os sonhos, né? Que a gente está perdendo aí as meninas que sonham em ser bailarinas e os meninos que sonham em ser astronautas. E me diz uma coisa, de todas essas formas de se acidentar, tem assim a campeã que mais vitimiza crianças? A maior incidência são as quedas. As quedas são campeã de hospitalização, nada hospitaliza mais crianças mesmo do que as meninas. Mesmo as meninas. Realmente o acidente acontece mais com o menino, mas o acidente mais fatal, que vitimiza de uma forma letal mesmo, é o trânsito. O trânsito. O trânsito e o afogamento. O afogamento também, né? Pelas características do nosso país, né? Nós temos acesso muito fácil às águas. Ô, Alessandra, agora você falou numa coisa de políticas governamentais, de medidas, né, de prevenção, e falou em queda, eu lembrei de uma coisa que há um tempo aconteceu assim numa sequência muito grande, vários acidentes com crianças caindo de janelas de apartamentos. Não estava na hora de a lei obrigar os prédios, os proprietários, alguém, a colocar redes de proteção seguras, fortes, em todas, ser uma lei. É proibido a partir de primeiro andar, não sei qual a altura aí no caso estudada, né, pelos especialistas, é proibido ter janelas sem rede de proteção. Essa não foi uma questão que a gente já entrou. Realmente em Nova York é obrigatório. Olha aí, porque é uma medida urgente, não é? E não é a maior incidência. Então hoje, porque a questão é tão urgente, nós elegemos algumas causas que são prioritárias para a gente dedicar o nosso esforço a essas questões. Por exemplo, a queda de laje, que vitimiza muitas crianças, principalmente na periferia, nas comunidades de baixa renda, vitimiza muito mais do que as quedas. Então, mas nesse caso de laje, daria sim para algum órgão governamental ter alguma medida que de fato prevenisse, porque no caso das janelas é só botar rede, acabou o perigo, não precisa nem orientação. No caso das lajes, a gente ainda estará na orientação, conscientização das pessoas de não deixar a criança subir, não é? É que existem algumas causas que você consegue trabalhar com a educação. Certo. Né? No caso, a gente trabalha hoje para ter embalagens de segurança em medicamentos e produtos de limpeza. Isso é uma questão bem importante para proibir também a venda de produtos a granel, porque muitas comunidades compram esse produto que é vendido a granel. Mas qual é a diferença do produto a granel? O produto vendido a granel, ele tem um custo-benefício péssimo, né? Ele realmente não tem a mesma eficácia que aquele produto vendido numa embalagem, feito por uma Mas em relação ao risco que ele representa? Ele normalmente está dentro de uma garrafa de refrigerante. E isso remete à criança que aquilo é um líquido para se beber. Ela dificilmente vai saber fazer a diferenciação. E as pessoas costumam dizer assim, não, mas quando sentir o gosto não vai beber. Bebe sim, né? Já aquele foi. Pouquinho que já foi na boca já pode causar um envenenamento. Eu vi uma criança quase morrer, foi realmente por um tris, por uma mordida que ela deu no caule daquela planta Comigo Ninguém Pode. Que quando grande é muito parecida, muito semelhante à cana de açúcar, né? Imaginando que fosse, ela deu uma mordida e nisso começou a adormecer e quando saíram correndo com ela para o pronto-socorro, quando chegou estava fechando as vias respiratórias, foi por um tris. Então é como você disse, às vezes um gole basta, né? No caso a gente recomenda que tire esses produtos venenosos e as plantas também do alcance da criança, é a principal mensagem. Né, no caso do envenenamento, você olhar tudo que pode ser venenoso e colocar para o alto e não confundir a criança trocando as embalagens. E algumas coisas ainda acabam acontecendo apesar de a população saber, né? Por exemplo, aquele veneno muito usado para matar ratos, que alguns mal intencionados matam gatos, chamado chumbinho, que é proibido, gente, aquilo é proibido. Muitos lugares continuam vendendo, muitas pessoas continuam comprando, sabendo, quer dizer, elas estão orientadas, elas estão cientes
de que é uma substância altamente perigosa, que é proibida, e elas compram. Quer dizer, eu vou pôr para o ratinho, se tem uma criança, aquilo é quase bonitinho, né? São bolinhas, ela pode pensar que é um enfeite, grudar ali no dedinho, colocar na boca. Então, realmente depende sobretudo das pessoas, não, Alessandra? Exato. Então, por isso, e não é uma questão que o governo vai entrar na nossa casa e vai fazer essa Ele já proibiu, ele proibiu, Exato. Está proibido. Mas alguns continuam vendendo e outros continuam comprando. Então, é muito importante realmente o seu trabalho, o trabalho dessa ONG Criança Segura, que é no sentido de orientar, prevenir, chamar bem a atenção, né? As pessoas continuam guardando produtos de limpeza e perigosos assim ao alcance? Então, nós não temos a cultura da prevenção no Brasil. A gente não traz isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A gente acha que o acidente nunca vai acontecer com a gente ou com a nossa criança. Ele até acontece com os outros. Isso já vem um trabalho que a gente precisa pensar em tentar conscientizar a população que isso é a principal causa de mortes, que pode ser evitado e que a criança não precisa, a criança e a família toda não precisa passar por toda essa dor que Exatamente. tem um acidente com uma criança. Tem coisas que dá para a gente evitar, né? Tem coisas que não, como a saída para o intervalo agora. Nós vamos dar uma saída, mas voltamos brevemente com mais Mulheres em Ação para você.